A paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez com o nosso projeto, estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Hoje vamos estudar 2 Samuel, capítulo 11. Lembrando mais uma vez que nós estamos aqui com o patrocínio Sérgio Medeiros, foto e vídeo, na companhia do próprio Sérgio Medeiros conosco, e também com o nosso grande irmão Fábio Primo nos acompanhando aqui no nosso estúdio. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a infelicidade, de Davi, quando ele comete o adultério, com Batseba, e infelizmente que vai também resultar no homicídio de Urias, porque, como nós bem sabemos, um abismo chama outro abismo, e se não houver arrependimento, é assim, vai conduzindo o homem a uma cegueira espiritual, e foi isso que aconteceu, infelizmente, com o nosso grande rei Davi. Bom, versículo 1, então, aconteceu que, tendo decorrido um ano de quê? Um ano entre aquela guerra que Davi teve contra os Moabitas, registrada lá, me parece, no capítulo 8, e os aliados dos Moabitas contra o rei Davi. Então, se passou um tempo, e agora Davi se vê envolvido em outra guerra contra os Amonitas, naquela época contra os Moabitas, e agora contra os Amonitas. E o texto continua dizendo: no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele e os seus servos, Joabe e Abisai, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, Está registrado lá no capítulo 10, que nós estudamos na quinta-feira anterior. E cercaram a Rabá. Rabá era a capital, que era uma cidade murada, a capital dos Amonitas. Porém, Davi, ele ficou em Jerusalém, Ficou em Jerusalém. E aí, o que acontece? Davi só vai entrar nessa guerra quando ele fica sabendo que o rei Hadadezer convoca os sírios, que estão além do rio Eufrates, para entrar na guerra. É que aí ele vai ser informado de que o seu exército que ele enviou corre um certo risco. Então agora ele vai convocar um exército maior e ele mesmo vai entrar na guerra depois. Enquanto isso não acontece, ele está lá em Jerusalém, e no versículo 2 diz que sabe o que ele está fazendo em Jerusalém? Enquanto Joabe e Abisai estão lá lutando em duas frentes de batalha contra os Amonitas, ele está lá na sua casa, no palácio de Davi. E versículo 2, ele aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, quer dizer, ele dormiu e acordou tarde, irmãos. Acordou tarde, não sei que horas ele acordou, se ele acordou às 10, às 11 da manhã, se ele acordou meio-dia. Eu sei que essa história de acordar tarde só se justifica para quem trabalha à noite, ok? Mas, fora isso, meu irmão, é melhor você fazer uma gestão do tempo para você não ficar com a mente vazia. Que, como quem já dizia minha avó, mente vazia é oficina do diabo, ok? Então, ele levantou tarde e começou ali meio que entediado, passear no terraço da sua casa real, como quem não tem nada para fazer, e tinha muita coisa para fazer, porque a nação estava guerreando contra os amonitas, e ele lá passeando na casa real. E aí é todo um ambiente propício para Satanás encontrar uma oportunidade para vir e tentar o homem que acorda tarde, tudo bem, sem ter o que fazer, e ficar passeando lá no terraço, entediado, quando tem o que fazer e não está fazendo. E aí o que acontece? Lá do terraço, ele bate o olho, porque ele tem uma visão privilegiada. Então, lá do terraço, ele avista uma mulher. E essa mulher está se banhando, se lavando. De alguma forma, ele consegue ver essa mulher. E, para piorar a situação, o texto vai dizer que a mulher era muito bonita. Era muito bonita.
Então, se ele tivesse um mínimo de juízo, o que ele ia fazer? Primeiro, que ele não estaria ali, ele estaria lá na batalha, tá certo? Segundo, se ele não estivesse na batalha e ele viu a mulher se banhando, ele já desviaria o olhar, né, para que, uma vez que os seus olhos, né, contemplassem aquela imagem, aquilo não se transformasse num pensamento, tudo bem, e afetasse a sua consciência moral, porque é a consciência moral que vai balizar as nossas atitudes. E a nossa consciência moral, que foi algo que Deus nos deu, um dos atributos pessoais que Deus nos deu é a consciência moral, ok? E aí, irmãos, se a nossa consciência moral ela é segundo Deus, se Deus é o nosso aferidor, é o nosso modelo, tá ok? O que vai acontecer? Todo tipo de coisa que você vê, ouve, toca, enfim, tudo que está ao seu redor que te influencia de alguma forma, a sua consciência moral vai te denunciar imediatamente. E aí você vai agir como um santo, como um homem ou uma mulher de Deus, ok? Mas, se você não vigiar, tá? E se essa consciência moral ela está num nível muito baixo, que você não alimenta a sua mente com a palavra de Deus, o que vai acontecer? A tentação vai encontrar lugar facilmente na sua mente, porque não há renovação na sua mente pela palavra, tudo bem? E aí, ó, a tentação vem, encontra lugar. Encontrando lugar, vai gerar um pensamento, esse pensamento vai fortalecer uma vontade, e essa vontade vai acabar gerando uma ação, tá ok? E foi exatamente o que aconteceu, porque no versículo 3, mandou Davi indagar, perguntar, quem é essa mulher? Quem é essa mulher que eu estou vendo daqui do palácio? E aí veio a resposta, ó. Essa mulher não é Batseba, filha de Eliã? A palavra Eliã quer dizer povo de Deus. Eliã, ok? É o mesmo, esse Eliã é o mesmo que lá em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 5, vai aparecer com o nome de Amiel, mas é o mesmo personagem. Não é Batseba, filha de Eliã? Inclusive, ela é esposa de Urias. Urias, o Eteu. O Eteu. Interessante, Urias, o Eteu. Ué, mas Urias, o Eteu, está lutando no exército de Davi, sendo Eteu? Que história é essa? Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que os Eteus eram descendentes de Et. Et com H. Né? Et era filho de Canaã. Canaã, para quem não se lembra, tá certo? Era filho de Cão, que era filho de Noé. Lembra que Cão foi amaldiçoado? Né? Canaã foi amaldiçoado também? Então, esse Et era filho de Canaã, que vai dar origem aos povos Eteus. Inclusive, Abraão, ele vai comprar a cova de Macpela, está escrito lá em Gênesis 23:10, para sepultar a sua esposa Sara, ele vai comprar de um Eteu. Tudo bem? Então, esses povos Eteus são antigos, tá ok? Esaú, por exemplo, ele vai casar, vai se envolver com as mulheres etéias. Está escrito lá em Gênesis 26, no versículo 34. Então, esses Eteus que estão registrados, inclusive ali naquela genealogia de Gênesis capítulo 10, no versículo 15, tá? Tem ali uma lista genealógica ali, em Gênesis 10, 15, vai mostrar a origem dos Eteus, e que pode nos explicar o que está escrito lá em Ezequiel, que é uma passagem assim um tanto que aparentemente difícil de entender, mas que aqui a gente encontra essa explicação. Ezequiel 16, versículo 3, e Ezequiel capítulo 16, versículo 45, que vai dizer que Jerusalém, o pai de Jerusalém era Amorreu e a sua mãe era Eteia. Olha que coisa estranha. Mas como assim? O pai de Jerusalém era Amorreu, né? Dos povos amorreus. E a mãe de Jerusalém era dos Eteus? Como assim? Então o profeta está atribuindo a fundação de Jerusalém aos amorreus e aos Eteus?
É isso que Ezequiel, o profeta Ezequiel está falando? É exatamente isso mesmo. Ele está dizendo que dessa relação dos amorreus com os heteus surgiram os povos jebuseus, que é o povo que Davi conquistou, tá? Jebus, da mão dos jebuseus, e transformou a cidade em Jerusalém. Ok, irmãos? Então a cidade de Jerusalém, que antes era dos jebuseus, os jebuseus é um povo que veio surgir desse entrelaçamento dos amorreus com os heteus. E o Urias, que é o esposo da Batseba, a palavra Urias quer dizer minha luz é Yahvé, Yahvé é um dos nomes do Deus de Israel. Esse Urias, né, considerando o seu nome, né, minha luz é Yahvé, e considerando a sua conduta, parece muito coerente a gente dizer que ele aderiu à religião hebraica, tá? Aderiu ao Deus de Israel, e por conta disso, ele foi incorporado ao exército de Davi, e é por isso que nós vamos ver no exército de Davi, Urias, o heteu. Amém? Está vendo aí? Como é importante você estar conosco aqui toda quinta-feira, que a gente vai descobrindo essas profundidades do texto, da palavra de Deus, e isso merece um like. Merece ou não merece, irmão? É claro que merece. E não custa nada, né? O que vai custar? Você dar o like, compartilhar, amém? E apertar o dedo aí no sininho, que é para receber as notificações de vários outros vídeos que nós vamos produzir. Versículo 4 vai dizer o seguinte: então enviou Davi mensageiros e mandou trazer a Batseba. Ó, ele já está sabendo que a mulher tinha marido. E ela veio e ele se deitou com ela, irmãos. E o texto diz, pois estava purificada da sua imundícia. Que imundícia é essa? No Velho Testamento tratava imundícia, era aqueles dias que a mulher tem, né? E que nenhuma mulher gosta, né? Quando o óvulo da mulher não é fecundado, o corpo expulsa, né? Porque todo mês a mulher se prepara para engravidar. Por isso que o corpo da mulher, né, libera um óvulo dentro de 400 mil óvulos, em média, que cada mulher tem. Já nasce, né, desde criancinha, desde bebê, uma menina já produz, né, milhares de óvulos, e a cada mês ela libera um óvulo para ser fecundado. Não foi fecundado, tem toda uma preparação para ser, quando não é, o corpo expulsa. Tudo bem? E aí ela já tinha passado por esse processo, e aí se deitou com o rei Davi e voltou para a sua casa. Versículo 5, veio a grande notícia. Que notícia? A mulher concebeu e mandou essa pérola para Davi, dizendo: estou grávida. Ai, irmão. Versículo 6, Davi começou a maquinar o que ele ia fazer, que embora sendo rei, ele não podia fazer um negócio desse jamais. Aí ele começa a maquinar o mal. Ao invés dele se arrepender, aliás, ao invés dele nem começar, né, nem começar, porque o lugar dele é na guerra. Então já começou errado, desenvolveu pecado, o pecado foi consumado, e ele, ao invés de parar aqui, não, ele vai continuar. Vai continuar. Sabe? Bota aí nos comentários. Será que tem gente assim, irmão, nos dias de hoje, que ao invés de parar, continua? Ao invés de se arrepender, continua? Ao invés de confessar, continua? Ao invés de buscar ajuda em algum irmão, numa irmã espiritual, continua? Paga para ver até onde o negócio vai dar? É perigoso esse negócio, hein? Nós estamos vendo isso aqui. E aí, o Davi mandou dizer para o Joabe, que está lá na guerra contra os amonitas: olha, manda de volta Urias, o heteu, manda ele de volta para Jerusalém. E Joabe, sem entender coisa nenhuma, mandou Urias. Joabe está ali. Obedece quem pode, manda quem pode, né? E obedece quem tem juízo. Então Joabe mandou Urias para Jerusalém se encontrar com Davi. Versículo 7.
Vindo, pois, Urias, que também não estava entendendo nada, Urias devia estar perguntando, por que o rei mandou me chamar? O que ele quer comigo? O que eu fiz? O que aconteceu? Não está sabendo de nada. E aí, quando Urias chega, tá? Urias, versículo 7, o Davi começa com uma conversa fiada, irmãos. Versículo 7, perguntou Davi como Joabe estava, como tá seu comandante na guerra, como é que está o povo lá, Urias? Mas peraí, irmão, Urias é um soldado. Urias não é emissário de nada, Urias não é porta-voz de coisa nenhuma, Urias não é uma patente, não, ele é um soldado, pô. Que história é essa? Conversa fiada é essa? Aí ele começa com esse papo, né? Como é que está o Joabe? Como é que está o povo? Como é que está a guerra? E começa com aquela chavecada ali no Urias. Versículo 8, depois ele diz para Urias o seguinte, Urias, faz o seguinte, vai para tua casa, toma um banho, lava os teus pés. Está escrito aqui, irmãos. Acompanha aí na tua Bíblia aí, versículo 8. Vai lá, toma um banho, lava bem os pés e vai para tua casa. Qual é uma maquinação da mente de Davi? Pô, ele vai para casa, vai dormir com a mulher dele e a gravidez vai ser atribuída a ele. Quando o menino nascer, ou a menina, todos vão dizer que é filho de Urias. Pronto, está resolvido o meu problema. Só que o Urias, irmãos, não foi para casa. O Urias saiu e continuou ali na casa real, tá? E, inclusive, diz o texto aqui no versículo 8, que Davi preparou até um presente, tá? Preparou um presente, entregou para Urias um presente, tá? Quem sabe pensando assim, pô, vou dar um presente para ele, ele vai correr para casa ansioso para mostrar o presente para a mulher dele. Qualquer um faria isso. Versículo 9, irmãos, Urias não foi para casa, se deitou ali na porta do palácio real, onde ficavam os servos de Davi, e não foi para casa. E sabe por que ele não foi para casa? Porque Urias tinha um caráter acima dos padrões da sua época. E naquele momento ele tinha um caráter acima do próprio rei Davi. Por isso ele não foi para casa. E aí no versículo 10, quando disseram para Davi, olha, Urias não foi para casa não. Ah, irmãos, aí o Davi já começou a ficar preocupado. O papo é esse que Urias não foi para casa? Não, não foi. Não foi para casa não. E aí o Davi mandou chamar Urias de novo e questionou ele da seguinte forma. Cara, tu não vem de uma jornada, você não vem de uma ralação, tu não estava na guerra, cara. Por que tu não foi para casa, cara? Meu irmão, a resposta de Urias seria para envergonhar Davi da cabeça aos pés, irmão. Porque no versículo 11, Urias vai dizer o seguinte, disse Urias para Davi, a arca da aliança, Israel, Judá ficaram em tendas. Joabe, o meu comandante, meu senhor, e os servos do meu senhor, meus colegas de guerra, estão acampados no campo, lá no relento da guerra, lá, cercando a cidade, murada. E eu vou entrar na minha casa, vou comer, vou beber e deitar com a minha mulher? Não tem como. Não dá. Né? A minha consciência não me permite fazer isso. Saber que a arca está na tenda, correndo um risco, tá ok? Correndo risco. Se a gente perde essa guerra, a arca pode ser tomada tal como ela foi tomada pelos filisteus. Então, eu não vou correr o risco de perder essa guerra, né, e deixar aqui a arca exposta a ser tomada, de jeito nenhum. Israel e Judá estão em tendas porque eles estavam comemorando a festa dos tabernáculos, tudo bem? Então está todo mundo comemorando a festa de tabernáculos. O meu comandante, meus colegas de guerra, estão acampados em
plena festa de tabernáculos, onde tenho certeza que todos gostariam de estar aqui celebrando, porque a festa de tabernáculos é uma das 3 principais festas judaicas até hoje, 2025. Tudo bem? Então, como que eu, sabendo de tudo isso, eu vou para casa? E vou ficar lá em casa, bebendo, comendo, festejando, deitando com a minha mulher, sabendo que meus colegas, meu comandante, que a arca está correndo risco, que Israel está correndo risco. Não dá, meu Senhor, para mim fazer isso. Não tem como. Davi não esperava isso, irmãos. Sabe por que Davi não esperava isso? Porque o Davi estava cego. Estava completamente cego. O pecado cegou completamente os olhos espirituais, a mente de Davi. Versículo 12, então disse Davi a Urias: faz o seguinte, demora-te aqui ainda hoje, fica aqui, e amanhã eu vou te despedir para você voltar para a guerra. E aí Urias ficou ali em Jerusalém, aquele dia e o dia seguinte. Sabe o que Davi fez, irmãos? Versículo 13. Davi convidou Urias para comer com ele. Urias, naturalmente, não podia dizer não para o rei. Foi lá, comeu, bebeu. E Davi o embebedou. Como é que é, pastor? É isso aí. Davi o embebedou. E Urias ficou chapado, bêbado. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama. Ué, Urias foi para casa dormir com a Batseba? Não. Deitar-se na sua cama com os servos de Davi. Com os servos de Davi. Ele não foi para casa, irmãos. Bêbado, mas mesmo bêbado, ele ainda tinha um caráter, tá? Ele ainda tinha uma consciência, mesmo bêbado, ainda maior do que a cegueira espiritual de Davi naquele momento. Então Davi tentou fazer aquela tática, lembra do Labão, que embebedou Jacó, e o Jacó ficou doidão e acabou tendo relação com a Lia, ao invés de ter com a Raquel, e por causa disso ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder levar a Raquel como esposa. Então o Labão embebedou o Jacó, e agora Davi está querendo fazer a mesma coisa com o Urias, só que não deu certo. E aí, versículo 14 diz que logo pela manhã, imagino que Davi ficou maquinando a noite inteira: o que eu vou fazer com esse cara? O que eu vou fazer para matar esse cara? Eu vou matar ele. Já tentei de todo jeito, não dá certo, eu vou matar ele. E ficou maquinando, e pela manhã ele teve uma ideia. Davi escreveu uma carta, dobrou a carta, botou o selo real na carta, entregou a carta para Urias levar a carta e entregar para o comandante do exército, Joabe, que está lá na guerra. Versículo 15, escreveu na carta, e sabe o que estava escrito na carta? Quando Joabe abriu a carta, estava escrito assim: coloque Urias na frente da maior força da guerra, da peleja. E depois se retirem de trás dele, recuem, deixem ele sozinho, para ele morrer. É o que estava escrito na carta. Versículo 16, e aconteceu, pois, que Joabe, observado bem a cidade, que a cidade era murada, colocou Urias lá na frente, onde ele sabia que só os valentes mesmo, que tinha condições de estar, botou Urias lá. Versículo 17, saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, alguns morreram, e também, naturalmente, Urias morreu. Versículo 18, então enviou Joabe, fez saber Davi todo o sucesso que ele teve naquela guerra, que ele acabou vencendo os amonitas, tá? E no versículo 19, ele deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso da peleja, tá? O rei vai ficar chateado quando souber que nós perdemos alguns soldados porque a gente se aproximou muito do muro da cidade.
Ele sabia que não podia se aproximar muito do muro da cidade, porque de lá jogavam pedras e flechas. Joabe sabia disso. Quando ele ficar com raiva por ter perdido soldados, você vai lembrá-lo que Urias morreu. E aí, quando você lembrar que Urias morreu, ele vai ficar tranquilo. E foi o que aconteceu, porque no versículo 25, Davi, quando ouve que Urias morreu, ele esquece o erro que Joabe cometeu na guerra, de se aproximar demais do muro, e por conta disso ter perdido vários soldados de Israel. E Davi vai dizer o seguinte: não te pareça isso mal, Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos. A espada tanto consome para lá quanto para cá, quer dizer, morre o inimigo e morrem, né? E morrem israelitas também. Esforça-te na peleja, esforça-te aí contra a cidade. Quer dizer, tudo não passa de uma grande hipocrisia, que é o que está acontecendo, porque Davi está completamente cego, tomado por essa corrupção espiritual, né, por conta do pecado que ele está tentando encobrir, e que o texto vai terminar dizendo que depois que Urias morre, a mulher de Urias vai lamentar lá com Davi, né, a morte de Urias, e, versículo 27, passado o luto, Davi recolhe a Batseba para o seu palácio, e a criança vai nascer, porque ela já estava grávida dele, e aí o texto termina assim, este capítulo. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E aí nós vamos ver as consequências nos próximos capítulos, porque esse negócio não vai ficar assim no esquecimento, porque Davi pode pensar que enganou todo mundo, mas Deus, que vê todas as coisas, sabe todas as coisas, não vai deixar esse negócio ficar barato, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, irmãos, espero que você seja edificado, mais do que edificado, que você esteja atento, porque este capítulo é um capítulo que nos desafia a atenção para que o pecado não nos envolva de tal forma que a gente fique cego espiritualmente. Amém, queridos? Deus abençoe, fique na paz, um beijo no coração e até a próxima quinta-feira.